o rei Prithvi e a rainha Terra. Esses dois fatores é o que organiza nesse sistema local de evolução, como o dito projeto Terra. E isso é verossímil. Tanto é que vemos vida física, biológica, apenas nessa zona onde a Terra, Gaia, a mãe, né, transita. Pode ver que de Mercúrio até Marte, chamamos esses planetas de terrestres, porque existia um planeta chamado Tiamat, ou Tiamat, ou Tiamarte. Vamos explicar por quê. Esse planeta era um planetão, tá? Não teria como um meteorito se equivaler do seu tamanho para o destruir. Então ele não foi destruído de fora para dentro. Ele foi destruído sob pressão. Né? Foi quase um micro-universo que nasceu do núcleo desse planeta para fazer esse sistema terrestre, né? Dos gigantões para cá, a partir de Júpiter. Esse planeta era bem maior que Júpiter, e Júpiter já é descomunal, né? Seu tamanho é imensurável. Quer dizer, pode ser mensurado por tantas terras, mas comparado com o nosso, né, com o nosso pixel, que é a Terra perto da grande tela de Júpiter, a Terra seria automaticamente engolida por Júpiter. Né? Seria como se fosse, né, você engolir uma bactéria, você nem vê. Mas a Terra tem a sua importância, ela foi jogada, ela também foi formada nesse desfragmentar, nessa desconstrução de Tiamat, porque era muita massa para pouco conteúdo crítico, vamos dizer, de colocar seres. Né? E ele também era muito frio, tanto que a sua última sobra foi Marte, é um planeta ainda que está numa zona muito fria, né? Em distância comparada com o Sol que a Terra e os outros têm. Os outros, que eram mais da crosta, se aproximaram do Sol. Então é muito interessante que a Terra também é subproduto, Vênus, Mercúrio, a Lua, Marte, né? As duas luas, Phobos e Deimos, do Marte. As outras não têm luas, por quê? Porque aquilo que tinha de fragmento em seu entorno foi consumido pelo Sol, pela micro-onda do Sol. Viraram o Sol. E um dia todos esses planetas se encaixam no Sol e tudo se torna Sol. Né? Conforme o universo vai se comprimindo. Isso já está acontecendo, tanto que a própria Terra, a ciência já constata que a sua inclinação de 23 graus e meio, 4 graus já saíram de leste a oeste. Quer dizer, a Terra está querendo se nivelar em seu eixo de acordo com o Zenit Nad do universo. Por isso que a gente está vendo todas essas transformações, clima indônito, a gente não consegue controlar o clima, a gente não consegue controlar as chuvas, a terra. Né? Por exemplo, hoje a gente vê aí o alface está ficando raro, tem alface a R$ 5 no Brasil. Né? É um absurdo, antes a gente pagava 1,50 centavos. E isso tudo já é ecos dessa terra que está, né, querendo fugir do 4. Ó, 4 estações. O homem está querendo já fugir do 4, tanto é que ele já está linkando com o mundo das ideias. Né? Já não quer mais só tecnologia. Pode ver que a gente fez todo tipo de tecnologia sobre a Terra. Agora a gente está pendendo para uma outra força, né? Perdão, elemental. De agora colocar conscientização nessas coisas, saber por que dessas coisas. Então a gente, atomicamente, a gente já está linkando com o mundo das ideias. Tudo em concomitância com esse eixo da Terra que vai acabar dando exatamente 24 horas nos dois hemisférios, porque a gente não tem exatamente 24 horas, por isso que não dá para contar exatamente a hora que o Sol nasce, exatamente a hora que o Sol se põe no Equador ao meio-dia. Então até para contar os horários táticos, que são muito presentes na Terra, mas
o mais evidente. Tanto é que, por exemplo, você quer participar de uma ceia, uma reunião, onde vai ter bastante comilança, vai ter bebidas. Se você fazer isso na hora de terra, como é o Tativa mais presente no planeta em questão, você vai criar uma solidez atômica, sabe? Como se fosse uma carapuça, uma carapaça, uma armadura tão forte em seu corpo que a bebida não vai lhe fazer mal. Eu já experimentei isso e dá certíssimo, tá? Boto a minha mão no fogo por isso. Apesar que eu sou do fogo, eu acho que fogo com fogo ia iluminar mais. Você comerá, tudo vai para o seu lugar, as quebras enzimáticas, o metabolismo vai funcionar perfeitamente. É uma hora de alegria. Por quê? Porque a alegria do cosmos agora é ver o funcionamento como a Terra está, porque a Terra ela é muito abrangente, ela tem tudo nela, né? Correspondência de quase tudo, muito pouca coisa ficou de fora, né? Que não era importante para essa evolução. Então a Terra é muito interessante, inclusive no seu Tátiva, que leva esse nome, né? Prithvi. Prithvi deu origem para a palavra Pitri, pedra, né? E também é pai, porque é o seguinte, aí entra Einstein, né? A energia é igual matéria ao quadrado, o quadrado da Terra é energia, né? E quadrado também, porque a Terra tem os 4 elementos, mais um quinto em potencial, que é esse azul do céu. Então ela tem tudo. Então ela é muito importante para quê? Para segurar essa consciência que estava dispersa. Nossos corpos são sólidos, mas é o seguinte, nós somos uma terra maleável. É mais difícil quebrar uma pedra do que o seu osso. O seu osso, né, o próprio tempo desfragmenta, que nós temos aí problemas, inclusive minha mamãezinha idosa tem, né, que é aquela doença óssea, que eu não vou lembrar agora porque eu não tenho. Mas vocês sabem de que eu estou me referindo, né? Que cria, né, quase crateras em um planeta, nos ossos. Se eu me lembrar, eu falo na sequência. Então a Terra é muito interessante, o que é terrestre. Você pode ver que Mercúrio, mesmo sendo, né, classificado pela ciência como um planeta terrestre, ele tem pouco Prithvi. E Vênus menos ainda. Então ele tem, o Mercúrio ele tem menos Prithvi e mais os outros elementos. O Vênus ele tem mais de fogo, menos Prithvi, menos Apas e menos ar. Senão teria uma atmosfera e teria rios. Mercúrio também. Terra está equilibrado isso. É onde a gente vem, por isso que aqui diz que é um planeta escola, um planeta às vezes exílio, para a gente aprender com cada coisa. Então não podemos mexer nessas naturezas da coisa, porque a própria Terra existe por causa do perfeito equilíbrio que fogo é fogo, queima mesmo, água é água, né? Cria canais mesmo, umedece tudo, terra firma e o ar sopra, né? E até o ar tem uma questão até de fertilizar, né? Leva zoospermas, né? Zigotos, por aí, a ponto de você pode ver numa zona desértica algum broto de uma planta, né? Fora também que guia o que? Os pássaros, guia-nos para descobrir algo de como vai estar a movimentação de chuvas. A gente vê pelo ar, se o ar está vindo do sul, do leste, do oeste, do leste, né? Aqui, inclusive no sul, temos o vento minuano. Então é muito interessante que nós temos que respeitar como funcionam as coisas. E as coisas são, elas como elas são, se são de mais são mesmo, se são de menos é mesmo. Não adianta forçar a pedra a querer ser fogo, a água a querer ser ar, né? A não ser que deixe o processo natural. Que a água vai vaporizar, vai virar ar. O fogo vai participar disso. Não há como, por exemplo, né, você ter fogo e não ter luz. Então é uma essência que não dá para mexer. Vai fazer aparecer as coisas, para bem ou para mal. E a terra vai dar firmeza. E é muito interessante que aqui na Terra ela tem uma maia interessante porque ela é uma esfera. Então, vamos dizer que eu quero me enterrar na Terra. Eu começo aqui, eu me acho que estou em cima. Eu começo, vamos dizer, se eu tivesse um equipamento que pudesse fazer essa investida, deu com uma broca eu cavar a terra. Eu vou sair lá do outro lado de cabeça para baixo. Mas quando eu sair de cabeça para baixo, né, tentando, vamos dizer, mudar a terra, a natureza da terra, eu vou estar
na verdade, de cabeça para cima de novo. Então, o elemento terra, o Prithvi, né, esse rei que está regendo agora, também ligado ao rei do mundo, por isso que ele está estático em sono paranishipânico, ele tem a natureza da rocha, Pedro, né, a pedra do templo, e o templo é a terra, e o seu templo é o seu corpo coeso, e o seu rei do mundo, que deve despertar, também está no seu coração, no seu núcleo, que você também é um planeta, e planeta é viajante dos planos. Então não adianta tu forçar a natureza da Terra. E quando você estiver atravessando a Terra, você vai ver zonas aquáticas. Primeiro a própria Terra, coesa, né, na crosta. Depois vai passar por lençóis freáticos. Depois você vai passar por zonas ígneas. E lá no meio uma zona gasosa. Todo mundo diz lá está cheio de lava. Gás de lava, gente. É isso que é a pressão que estourou de dentro para fora. Foi uma atividade autoplanetária, nuclear, que explodiu o Tiamat. Para hoje temos essas terras. Só que Tiamat era um dueto entre fogo e água, né? Que gerava gases, então era muito indônito aqui no planeta Terra por estar numa zona ecológica, né? Sempre o terceiro planeta, ele vai estar numa zona ecológica onde vida orgânica pode ser consolidada. Nos outros planetas também tem vida, só que não nessa dimensão. Já em Marte vamos ver seres mentais que jamais se importaram ou estão autorizados a ter uma vida física na Terra. Na Lua, tu vai ver seres aquáticos, né? Os Barishads. Lá em Marte, os Agnisvatas. Depois nós vamos ver Asuras, né, em Vênus. Nós vamos ver o que deu origem aos hiperbóreos em Mercúrio. Ah, mas Mercúrio está muito próximo do Sol, por que ele não torra? Pois é, o Mercúrio tem um hemisfério dele que é 700 graus abaixo de zero. Então vocês veem só, então quer dizer, a matéria física ela não está se apresentando como ela, né, como ela é vista. Ela tem a sua inteligência e tem todos os seus motivos, então a gente não pode mexer em nada. O cientista diz que o Sol esquenta, ele não esquenta, ele esquenta o que tem de quente, de potencial de fogo dentro dos átomos, é como a bomba atômica. A bomba atômica, quando ela explode, ela contagia todos os átomos que tem fogo dentro. Então eles se auto-implodem. Tanto é que temos, né, o contágio por radioatividade. O que? Nossos átomos começam a explodir de dentro para fora. E tu vai olhar para um campo contaminado com energia nuclear, você não vai ver nada. Vai estar tudo como se apresenta. Na verdade, por dentro, por isso que a gente tem que ter instrumentos que vê a coisa acontecer na entrelinha. Como no corpo a gente tem instrumentos, a gente tem um corpo etérico que assimila a vitalidade, um corpo astral para ver o que está acontecendo, inclusive as suas emoções que você só sente e não vê. O mental para você tangenciar seus pensamentos, saber que qualificação, como é que eu mudo, como é que é a mecânica disso para mim reter com o corpo físico. Eu tenho que enxergar. E o mental está ligado à audição, é ouvir como o processo acontece, a voz da consciência, para poder linkar. O que esse mental que é do homem hoje, né? Inclusive, o homem é a única coisa de quarta dimensão que está aqui pisando sobre a Terra. Porque ele está ligado a uma compreensão de quarta dimensão. Não é que ele seja de quarta, mas ele tem isso dentro, que é um corpo mental. E é ouvindo bem que tu vai saber as coisas. E o que é esse ouvir bem? O som se converte em letras, que tem por trás delas números, é tudo força elemental. Então essas forças acima que movem o homem são superiores ao próprio homem, porque tem que ser assim, porque tem que desacelerar, tem que ter um homem inferior, né, etéreo físico, para segurar essas coisas dentro de si, poder encapsular e ali assimilar. É isso que estamos fazendo aqui. A Terra também. A Terra está sintetizando todas as coisas que estavam dispersas na antimatéria. Agora ela cristaliza num planetinha, no planeta azul, com misturas de todas as coisas. Pode ver que Terra ela tem uma abrangência, uma gama,
no espectro de cores que não tem nenhum outro planeta. Por exemplo, Saturno tu vai ver só verde. No Mercúrio, no Júpiter você vai ver só a predominância do amarelo, com alguns tons ali nas tempestades, né, as grandes tempestades dita lá. Urano tu vai ver verde, os outros dois geracionais lá, gigantões, azul, né, por causa do gás metânico congelado. O Vênus tu vai ver vermelho, né, e junto com duetos com amarelo, né, por causa aquela atmosfera indônita, né, ígnea. O nosso Marte tu vai ver vermelho por demais, porque ele já foi muito quente, solidificou. Ele era um pedaço, vamos dizer, de lava solidificada do Tiamat. A nossa Lua tu vai ver branca, porque ela é morta, empalideceu, um cadáver, né? Apesar de um cadáver ainda pode, né, fertilizar a terra. Então é isso que ela faz, ela fertiliza aqui, está ligada a todas as fertilizações, as regras da mulher, crescimento de pelos, crescimento da grama, as marés. Então quer dizer, nada está morto, mas classificamos como, né? Então, inclusive ligamos a Lua à questão da noite, da morte física. E olha só, olha que interessante o planeta Terra. Ele é um dos poucos que tem essa noite de 24 horas, cerca, né, de 24 horas. Esse escuro que você está vendo é o cone da Terra, aqui à direita, no hemisfério leste, né, no Oriente, nessa foto aqui. O que acontece? Está mostrando, olha o quanto é firme essa Terra a ponto dela projetar uma sombra exatamente idêntica a ela em outro hemisfério. Então o que você está vendo à noite? Você está vendo o poder da coesão da Terra. Porque o dia que ela se sutilizar, você não terá noite. Serão 24 horas simbólicas, cronológicas, de puro dia. Que dizem que em Agartha, mas Agartha por quê? Porque os polos da Terra não são como aparenta, eles são perfurados. É um canal de Agartha, um tubo violeta por onde passa uma energia violeta cósmica que alimenta essa luz 24 horas. Crosta idêntica lá dentro da Terra, só que sem noite. É o contrário do nosso cérebro, nós estamos mais atrasados que o planeta, apesar de estarmos grudados em sua, né, a sua gravidade não nos abandona para que a gente não saia por aí voando, porque a gente já tem outros veículos para isso. Temos dificuldade de desmembrar, vamos dizer, de anular essa força gravitacional que é a própria atração. É como, por exemplo, o seu coração agora, que é um núcleo, ele tem uma força gravitacional que está, apesar da movimentação que ele pulsa e faz seu coração físico bater, lá da quinta dimensão onde ele está, esse batimento também faz o quê? Uma onda eletromagnética que segura todos os seus átomos elementais físicos no próprio físico, dentro dessa capa eletrostática que é a pele. Senão você ia desmanchar. Então olha a importância de como a gente copia essa Terra, né? Esse rei Prithvi, que dá a coesão, a atração, e a Terra que dá firmeza. Então é muito importante a gente ver isso e colocar cada coisa em seu lugar, com suas devidas importâncias, para nem se apegar demais na Terra e nem também querer abandoná-la. É uma experiência por passar. Você imagina você um balão, se você fosse homem por excelência, e onde você é homem por excelência? É no balão mental. Se não existisse o fio de prata ou o antacarana para se segurar na Terra, você não teria como evoluir nessa novidade chamada Terra, né? A mônada não teria como aprender o que é a máxima limitação dela. Então foi feito um fio para ligar com a Terra em que você não abandone isso aqui enquanto o fio não é cortado. E o fio só será cortado, por isso que não devemos temer nada, temer explorar o universo. Como a ciência, por exemplo, ela desafia as leis da natureza, ela pega e vai atrás. Só que ela fica só na completude de Prithvi e Terra. Ela não vai além ainda, mas ela está a caminho, já chegou nas cordas. O que é as cordas? As cordas nós já estamos pegando um desses subplanos físicos. E cabe nós, com alma, nosso laboratório interior, o nosso cientista, tanto é que JHS dizia, viemos para
unicamente se cientificar, pegar todas as nossas partes, estudar, olha a importância, isso é colocar cada coisa no seu lugar. Se o cientista fosse espiritualista, ele estudaria a matéria, estudaria em si mesmo, na hora de sono, ele iria se ligar ao esoterismo, à meditação, à yoga, ao entendimento dos seus corpos sutis, aos chakras, e seriam cadeira. Mas ainda será cadeira, só não podemos demorar demais, senão o projeto Terra será descartado para não existir nunca mais.